Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês, então, para nós iniciarmos as atividades aqui na nossa convenção. Quero dizer que nós estamos com quase 2.000 inscritos, caracterizando um dos maiores eventos que a classe já providenciou, já realizou no nosso estado. Então, é com grande alegria que eu inicio os trabalhos apresentando a nossa palestrante do dia. Para a palestra Melhores Práticas de Marketing em Rede, eu apresento Mariana Klein. Por favor, Mariana. A Mariana, ela é mestre em administração, atua como consultora de marketing digital na Petit Mídias Sociais e é professora universitária em nível de pós-graduação e nos cursos livres da Petit Escola das Mídias Sociais. Na verdade, tem mais uma novidade aí no currículo dela que ela vai apresentar depois. Mas para nós iniciarmos realmente, pessoal, eu gostaria que quem não fez ainda que baixasse o aplicativo da nossa convenção, porque é através deles que eu receberei no tablet as perguntas. Ok? Então, faltando uns 10 minutos ali para nós acabarmos os trabalhos do dia, eu passo a palavra para o público, para a plateia, na verdade, através das perguntas que eu receberei pelo tablet. Ok? Então, Mariana, contigo a palavra. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando uma jornada, então, coisa boa, né? Queria agradecer o convite, né, para participar aqui da Convenção de Contabilidade. É muito legal poder levar um pouco de marketing digital, de mídias sociais, para profissionais de outras áreas, né? A gente acaba ficando muito dentre os profissionais da comunicação e é muito legal poder levar isso adiante. Então, por que é que eu estou aqui, né? Eu sou a Mariana Klein, mestre em administração pela URGS, eu sou administradora de formação. Eu tenho a minha agência, que é a Petit Mídias Sociais. A agência acabou, por uma demanda de mercado, se tornando uma escola também de mídias sociais, porque a gente está alguns passos atrás ainda no que precisa de conhecimento mais formalizado nessa área. Sou professora do quadro de pós-graduação da Faculdade do Senac de Porto Alegre, da Universidade Franciscana, lá de Santa Maria. E agora, então, a minha novidade da semana é o lançamento do site novo do Correio do Povo, Bela Mais. Eu sou uma das colunistas, e aí vou aproveitar esse espaço para falar de algo que há muito tempo eu queria falar, mas não tinha um bom espaço para isso, que é empreendedorismo, especificamente empreendedorismo feminino. Então, deem uma olhada lá, está bem legal. Vamos combinar algumas coisas hoje. A primeira coisa que a gente vai combinar é que, se vocês quiserem publicar stories da palestra, marquem @PetitEscola, porque aí eu posso conversar com vocês depois e posso compartilhar o que vocês publicarem. Muito bem, então vamos começar a nossa conversa. A gente tem, hoje, um cenário de internet no Brasil bastante avançado. A gente tem aí 70% da população com algum tipo de acesso à internet. Por que eu digo algum tipo? Porque é importante a gente lembrar que esse acesso não necessariamente é Wi-Fi. Em vários casos, nós temos pessoas, especialmente quando a gente começa a ir para regiões mais de interior, afastadas de grandes centros, nós temos aí um cenário de pessoas que fazem muito a sua conexão por dispositivo móvel em redes móveis, né? Então, isso é importante da gente saber, porque quando a gente for falar daqui a pouquinho de produção de conteúdo, eu tenho que produzir o meu conteúdo adequado para essa realidade, né? Além disso, a gente tem um outro dado bem interessante, que é 66% da nossa população hoje no Brasil está usando alguma rede social pelo menos uma vez por mês. A gente sabe, né, que acaba sendo mais que isso, né? Mas pelo menos uma vez por mês a gente tem aí
Então, mais que a metade da nossa população fazendo uso de redes sociais. 9 horas e 29 minutos é o tempo, em média, que a gente passa conectado todos os dias. Varia, né? A gente sabe que tem pessoas que passam muito mais tempo, mas é como se fosse um emprego, né? Internet hoje é algo que faz muito parte da nossa vida. E desse tempo, de 9 horas e meia, a gente passa 3 horas e 34 minutos usando algum tipo de rede social todos os dias. É bastante, né? É quase meio turno, né, diariamente. Quais são as plataformas mais usadas? Aqui a gente tem um top 5, né? Em primeiro lugar, o YouTube. E aí, por que o YouTube é mais usado que as outras? Porque a gente acaba passando mais tempo nele, né? Como a gente vai para lá assistir vídeos, os vídeos são mais longos, e a gente acaba passando mais tempo. E aí, depois, a gente tem os 4 queridinhos nossos, né? Facebook, WhatsApp, Instagram e o Messenger do Facebook também. E aí, nesse cenário todo, a gente tem pessoas interessadas em contratar serviços. Hoje a gente vai falar aqui de serviços, né? Não vamos falar de e-commerce nem nada disso. Vamos falar de como é que eu conecto com as pessoas que querem contratar os meus serviços. 89% da população brasileira pesquisa online antes de fechar uma compra hoje. É bastante gente, né? Então, se eu não estiver num ambiente online quando as pessoas me procuram, né, ou quando procuram o serviço que eu ofereço, eu já saio um passo atrás dos meus concorrentes. E aí vem essa frase: eu nunca tive resultados com redes sociais. Levanta a mão quem já pensou isso ou conhece alguém que já falou isso. Pode levantar, pode levantar, pode levantar. Bah, não vejo resultado nenhum, estou vendo umas cabeças balançando assim. Isso aqui é uma coisa muito comum. Na agência, e até mesmo nos cursos, quando os alunos ou as pessoas chegam para mim, as empresas, né, interessadas em contratar o serviço, é bem recorrente vir com essa frase. Eu ouço essa frase pelo menos 2, 3 vezes por mês. Qual é o problema disso aqui? Porque eu posso, e daqui a pouco eu vou falar ali de um exemplo de um dos meus clientes, eu tenho casos de clientes em que, com R$1 investido, a gente fez retornar R$390. Tem caso de cliente que, do ano passado para esse ano, com apenas digital, a gente fez a empresa crescer 200%. E aí? Tem alguma coisa que não bate, né, entre esses dados que eu digo para vocês e isso que vocês levantam a mão e dizem: bah, nunca tive resultado. O que será que falta? Que falta alguma coisa. Tem alguma coisa que diferencia, né, isso que eu estou fazendo e isso que vocês estão fazendo. Vou dizer assim, 95% das vezes, mas é quase todos os casos, o que falta é planejamento. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, porque com um bom planejamento, basicamente não tem como dar errado. E isso aqui acontece com pessoas que me procuram, que estão com uma agência, pessoas que me procuram, que estão tentando fazer por conta, né? E aí vamos entender o que a gente precisa ter nesse planejamento para eu poder saber se eu vou chegar a algum lugar. Primeira coisa, eu preciso ter metas bem desenhadas. Por que eu preciso ter metas bem desenhadas? Porque se eu não sei
onde eu quero ir, eu não tenho nem como saber se eu já cheguei lá, e eu não tenho nem como saber por onde é que eu começo a minha jornada. Hoje de manhã, por exemplo, todos nós levantamos e sabíamos que nós tínhamos que estar aqui às 14h, sentados aqui nessas cadeiras, para começar a participar das atividades da convenção, certo? A partir disso, todos nós fomos desempenhando uma série de ações. Eu, por exemplo, sentei no carro, passei no posto, abasteci o tanque, peguei a estrada, vim até Bento. E agora que eu cheguei aqui, eu sei que essa minha meta está cumprida. Porque eu cheguei aqui no horário, com tempo para organizar as coisas, tudo tranquilo. Então, eu tenho que saber onde é que eu quero chegar. Uma outra coisa importante das metas é que, se eu não tiver meta bem definida, eu não sei o que é que eu vou medir no decorrer do meu caminho. Então, por exemplo, quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de conversão, venda, né? E aí tudo que a gente faz é para vender produtos na loja virtual. Quando eu faço um planejamento de e-commerce, eu vou ter uma meta que vai acabar em algum momento em venda. Quando eu penso em serviço, a minha meta pode ser um pouco diferente. Eu posso pensar que eu vou até o momento de coletar telefone e endereço de e-mail de uma pessoa interessada em me contratar, e aí eu vou conversar com ela pessoalmente, olho no olho, né? Mas eu preciso saber que resultado eu espero ter, inclusive, para eu poder medir lá no fim. Uma outra coisa que eu preciso saber é com quem é que eu falo. Quem é o meu público? E, mais importante, qual é o problema que o meu público tem que eu consigo solucionar? Quando a gente está falando de serviços, é isso aqui. Eu preciso oferecer uma solução. Se eu não demonstrar para o meu público que eu sei onde é que o sapato aperta, eu não conquisto ninguém. É uma questão de humanização. Eu preciso demonstrar que eu sei o que a pessoa precisa. Vou dar um exemplo de chamada de venda de curso, que não falha. Quer trabalhar com mídias sociais, mas não sabe por onde começar? Esse é o meu público de curso de mídias sociais. É um público jovem, que está começando, está na faculdade, quer entrar nessa área. E aí eu digo para ele, oi, tudo bem? Eu sei que você precisa disso e eu tenho uma solução para esse teu problema. Esse é o caminho. Quando a gente pensa em entender o nosso público, a gente consegue mudar uma visão que é algo que vem com a gente desde a graduação, que é o B2B e o B2C, né? Então, ou eu faço trabalho para pessoa física, ou eu faço trabalho para pessoa jurídica. Então, ou é business to consumer, e aí eu vendo para o consumidor final, ou é business to business e eu vendo para outra empresa. Não. É H to H. É human to human. Hoje, especialmente quando eu falo de ambiente digital, eu não estou falando com a empresa. Com quem é que eu falo? Eu falo com o gerente financeiro. É um robô? O gerente financeiro? Ou é uma pessoa? É uma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com os mesmos sonhos que a gente tem. Estou falando com um outro humano. Isso aqui é uma mudança de paradigma muito importante e que nós precisamos entender como fazer, porque é eu entender justamente onde é que aperta o sapato. É no dedinho. Você tem problemas com sapatos que apertam no dedinho? Tenho aqui uma solução para você. Nesse sentido, a gente vai
precisar investir em criação de conteúdo. Por quê? Porque se eu estou falando de me comunicar com pessoas, eu preciso criar conexão com essas pessoas. E o que vai me diferenciar nesse cenário dos meus concorrentes? A minha autoridade. Imaginem vocês que a gente não se conhece, estamos nos conhecendo agora, né? Mas imaginem vocês que eu chegasse aqui, simplesmente, Rodrigo chamou, eu subisse no palco e eu dissesse para vocês: oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, me contratem. Sou muito boa no que eu faço. Como é que vocês se sentiriam? Pá, falastrona, né? Sobe aí, diz que é muito boa no que faz, e aí? Né? Quem me garante? A gente precisa fazer com que o público entenda que nós somos os melhores naquilo que nós fazemos. Obviamente, eu não vou nem entrar na questão de temos que fazer o melhor que podemos fazer, né, nas nossas áreas respectivas, mas eu preciso comunicar isso para as pessoas. Por quê? Porque aí, quando a pessoa pensar, pá, eu preciso trocar de escritório. Quem está me prestando consultoria contábil, não está com nada, cometeu uns erros aí, esqueceu uns impostos. Preciso trocar. Ela precisa lembrar de ti, pessoa, ou do teu escritório, né? Mas ela precisa lembrar de alguém que tem autoridade, em quem ela sente segurança. E aí tem uma pergunta muito legal da gente responder, que é: o que é que você pode ensinar hoje? Uma das formas mais interessantes da gente se conectar com pessoas é justamente ensinando o que a gente sabe fazer. Até porque quando eu ensino, eu preciso ter um domínio muito grande daquilo que eu estou falando. Especialmente hoje, em um mundo completamente digital, em que eu tenho como saber se aquilo que está sendo falado está certo ou não. Né? A gente usa aí plataformas no dia a dia de agência para descobrir se aquele perfil daquele influenciador que quer ir jantar de graça lá no restaurante do meu cliente é um bom influenciador ou não. Tem uma plataforma digital que me diz isso. Tem uma plataforma com a qual eu consigo analisar se os seguidores daquele influenciador são reais ou não. Onde eles moram, que língua eles falam, pelo que eles se interessam. A mesma coisa para site. Eu consigo abrir uma plataforma, tem uma que eu amo de paixão, que é o SEMrush. Tu abre o SEMrush, coloca lá o domínio do site do teu concorrente e tu sabe qual é o tráfego que ele tem, de onde vem esse tráfego, se é pago ou não, né? Tudo isso a gente consegue saber. Então, a mentira tem perna cada vez mais curta. E aí é muito mais tranquilo eu ensinar alguma coisa para as pessoas, desde algo como, eu vi agora, nos últimos meses, por que é que quem é MEI tem que fazer a sua declaração do MEI? E aí eu vi vários alunos meus que são MEI dizendo: não sabia que tinha que fazer isso aí. Ensina as pessoas a fazerem alguma coisa. Porque aí as pessoas vão entender que tu tem domínio daquilo que tu está falando. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de como eu uso isso pensando em venda de serviço, tá? Porque, afinal, eu vendo serviço também. Esse aqui é um print de um post lá no Instagram da Petit, 8 dicas para melhorar seu conteúdo e aumentar o engajamento. Então, eu vou lá e eu digo: olha, você já testou fazer isso aqui? Façam perguntas. Perguntem para as pessoas adoram responder uma pergunta. Né? Então, eu chego ali e eu digo: olha, aqui tem 8 coisas que você pode fazer que vão melhorar o teu engajamento. Se a pessoa vai fazer ou não, aí já foge da minha capacidade de mensuração. Mas o que eu sei é que quando as pessoas olham isso aqui,
elas entendem que tem alguém ali que está falando que sabe do que está falando. Mari, mas tu podia copiar isso aqui de qualquer blog na internet, né? Então tá, não tem problema. A gente monta um blog. O blog é uma fonte de conteúdo muito valiosa, porque pelo blog a gente consegue uma coisa que é muito legal, e obviamente, né, um blog conectado ao teu domínio, né? Não vamos fazer pela metade, fazer lá um blogspot.com, né? Blogzinho, ajeitadinho, conectado ao site. A gente consegue, com uma publicação por semana, manter o tráfego orgânico em mais de 50%. Então, 50% do tráfego que a gente tem no site hoje vem via blog. E aí, é claro, eu vou verificar se a pessoa acessou mais páginas, né, se ela se interessou por saber por outros serviços que eu tenho ali dentro do meu site. Então, eu posso fazer um blog. Para eu escrever um post de blog, eu preciso pensar bastante, né? A outra coisa que a gente pode fazer, e isso, para mim, hoje é o que a gente tem de mais valioso em termos de criação de conteúdo para a criação de autoridade, criação de estudo de caso. Eu tenho aqui, são os 2 últimos que eu coloquei no papel. Um é dos meus clientes que são restaurantes e o outro é o da Gramado Summit, que é o meu cliente ali em Gramado. O que a gente faz no estudo de caso? A gente conta para as pessoas o que é que a gente fez para o cliente. Se vocês entrarem nos 2, o da Gramado Summit até traz isso de uma forma mais clara. Tem lá o passo a passo das campanhas. Eu digo quantas variações de imagem eu fiz, por que eu fiz diferentes variações de imagem, por que tinha variação de texto, quantas variações de texto, quanto foi o retorno das campanhas. Mari, mas tu conta tudo assim para as pessoas? Aham, conto tudo para as pessoas. Mas tu não tem medo que o teu concorrente leia? Até porque eu sei que muitos dos meus concorrentes não têm a experiência de caminhada que eu tenho, né? E da mesma forma, alguém que lê um estudo de caso desses pode se inspirar para fazer, e aí eu acho ótimo, porque aí eu faço a minha parte de atuar num mercado mais maduro, né? Então, eu ajudo o meu mercado, ao invés de eu sentar e ficar reclamando, mas está cheio de falcatrua aí, não sei o quê. Não, eu faço a minha parte para ensinar para as pessoas o que eu faço. Por um outro lado, e isso é uma coisa que nesses 2 casos específicos aqui acontece muito, as pessoas vêm me procurar. Eu vi o teu estudo de caso lá do Magnólia. Eu queria um orçamento para o meu restaurante também. Eu vi o teu estudo de caso lá da Gramado Summit. Queria um orçamento também. Então, não tenham medo de compartilhar. Talvez vocês já tenham ouvido isso, né? Que a gente vive numa economia de compartilhamento, né? É isso. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. O resultado está aqui. Esses são alguns resultados lá da Petit. Bom insight, não sabia, super interessante, obrigada pelas dicas. Show, adorei a dica, enfim. E aí, isso acaba culminando nos 2 exemplos lá do canto inferior. A Bruna marcou a Karen e disse, esse é o curso maravilhoso que eu te falei. Esse post em que a Bruna escreveu esse comentário não falava nada de curso. Era um post desses, como você pode otimizar suas campanhas de Facebook, alguma coisa assim. E aí, o outro exemplo ali embaixo, vocês fazem gestão de mídias sociais também? Para essa pessoa, eu fiz o orçamento, a gente está negociando agora. Então, quanto mais eu ensino, mais eu levo para o mercado, que eu sei daquilo que eu estou falando, eu apresento isso com dados, eu tenho os meus clientes me corroborando, e aí a coisa anda de uma forma que a gente nem sente. Além do conteúdo, a gente vai ter que botar a mão no bolso. Alcance orgânico morreu? Não, não morreu.
Ainda ontem eu fiz uma publicação lá no Instagram da Petit, e aí ontem era, sei lá, 8h45, alguma coisa assim da noite. Hoje de manhã fui lá olhar, já tinha alcançado mais de metade das pessoas que seguem o perfil. Alcance orgânico, morrer, não morreu. O que acontece é que, quanto mais simples fica de ter uma empresa em ambiente digital, seja ele Instagram, Facebook, site, blog, o que for, mais concorrência a gente tem. E a forma hoje, infelizmente não tem como fugir, a forma de conseguir conquistar um espaço diante desta concorrência é investimento. E aí, quando a gente fala de campanhas, eu tenho que falar de investir com sabedoria. Aqui vai entrar uma curiosidade técnica que a gente tem que ter, de entender como é que cada plataforma funciona e como ela consegue me ajudar a alcançar o resultado que eu preciso ter. Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês aqui, quem tem página de Facebook ou perfil de Instagram da empresa ou da sua pessoa comercial? Muito bem. Pode baixar. Quem aqui já clicou naquele botãozinho azul que fica no canto inferior direito das publicações e que chama impulsionar publicação? Obrigada. Vocês sabiam que quando a gente faz ali pelo impulsionar publicação, a gente está usando um objetivo de campanha de 13 objetivos que a gente tem disponíveis? Eu consigo fazer coisas fantásticas com essa plataforma de anúncios do Facebook. São 13, eu coloquei um mais 2 ali no envolvimento, porque são 3 campanhas, né, 3 possibilidades ali de envolvimento. Mas eu tenho 13 possibilidades de campanha. E eu vou usar só o botãozinho azul, que só faz campanha de envolvimento com a publicação. Isso aqui é o gerenciador de anúncios do Facebook. Se vocês não sabem, o Facebook tem uma plataforma de educação online 100% gratuita, que chama Blueprint, Blue de azul, Print de imprimir. No Blueprint, ensina a usar tudo isso aqui. Por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, vamos imaginar, criei uma estratégia lá com um blog. Aí eu vou começar a publicar toda semana no meu blog e eu quero que as pessoas sejam alcançadas pelo link do meu blog para que elas entrem lá, leiam o que eu escrevi e possam continuar navegando no meu site. Se eu fizer uma campanha de envolvimento, então se eu clicar no botãozinho azul, o que o Facebook vai fazer? Eu escolho uma segmentação, né? Então, homens e mulheres de 25 a 55 no Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí o que ele faz é, dentro dessa segmentação que eu escolhi, ele busca pessoas com a maior probabilidade de se envolverem com a minha publicação. Isso é uma campanha de envolvimento. É o botãozinho azul, é o impulsionar. Se eu quero que as pessoas cliquem no meu link e entrem lá no meu blog, visitem o meu site, a minha campanha é outra, é a de tráfego, a que está no meio, lá em cima. O que ele vai fazer? Ele vai buscar, dentro da segmentação que eu defini, as pessoas que tenham maior probabilidade de clicar em links. E a mesma coisa funciona para todas as opções de campanha que a gente tem. Então, beleza. Tá, quero sair daqui e quero delinear uma estratégia para a minha página de Facebook, para o meu perfil de Instagram. Vai lá, digita no Google, Facebook, Blueprint, entra, faz as aulinhas de campanha, faz as aulinhas de marketing, descobre como é que a plataforma funciona para daí começar direitinho, tá? E aí, a gente chega num momento
de falar de métricas, né? Então, muito bem, eu já fiz o meu planejamento, eu sei onde eu quero chegar, então eu já defini minha meta, e eu sei que o que eu quero fazer nesse período agora é aumentar o tráfego do meu site em 20% e aumentar os formulários de cadastro preenchidos em 10%. Então, eu imagino que metade desse tráfego novo vai preencher o formulário de contato para me pedir um orçamento, para me pedir uma informação. Muito bem, tenho a minha meta bem definida. Como é que eu vou medir isso? E aqui, a gente tem uma coisa muito triste, que é a métrica de vaidade. Já ouviram falar em métrica de vaidade? Métrica de vaidade é dinheiro no banco imobiliário. Já jogaram banco imobiliário? Já jogaram o jogo da vida? Quem já jogou o jogo da vida? Quem jogou o jogo da vida lembra que chega uma hora que todo mundo é obrigado a casar? Né? E aí, quando a gente casa no jogo da vida, a gente tira uma carta e na carta do casamento diz assim: você casou, receba os presentes. Bem, eu joguei jogo da vida umas centenas de vezes na minha infância e adolescência. Eu estou até hoje esperando os meus presentes. Por quê? Porque lá na hora eu recebia, a gente ganhava, né? Eram uns filhos no carro, no carrinho, os pininhos e uns dinheirinhos. Aquele dinheirinho não serve para nada. Eu não consigo ir no supermercado, chegar no caixa do Zafari e dizer: ó, tá aqui, dinheirinho do jogo da vida, do banco imobiliário. Visibilidade. Na minha área da comunicação, é muito comum as pessoas quererem nos contratar em troca de visibilidade. Né? E aí já pensou, chega lá no caixa do super, vou te pagar com visibilidade hoje. Faz a conversão aí para mim, de reais para visibilidades. Não tem como. Né? Métrica de vaidade é exatamente isso. E nesse ano a gente teve um exemplo muito genial. Essa notícia é do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Isso aconteceu em maio desse ano. Era uma vez uma influenciadora. No Instagram, ela tinha 2,6 milhões de seguidores. E ela resolveu, é uma coisa meio comum dos influenciadores, ela resolveu que ela ia lançar uma linha de roupas, começando por camisetas. Então, ela contratou um fotógrafo, muito bom, muito caro, cobrou o preço, fez toda uma campanha para divulgar as camisetas. Sabe quantas ela vendeu? 36. 2,6 milhões de seguidores. Quando eu falo de métrica de vaidade, eu estou falando de dinheiro de mentira. Número de seguidores não me diz absolutamente nada. Número de fãs na página, tão pouco. O que me diz, de fato, se eu cheguei onde eu quero chegar, é se eu, primeiro, sabia onde era esse lugar, então, se eu defini a minha meta, e a métrica de acordo com a meta que eu defini. Porque não vai adiantar nada se eu chegar no fim do mês, no fim do ano, no fim do meu trimestre, com um aumento de seguidores, e eu não tiver o dinheiro na conta do banco acompanhando isso aí. Quando a gente fala disso tudo que eu estou falando, tem uma coisa que é bem importante, que eu gosto sempre de lembrar, que é: marca não dá bom dia. Quem dá bom dia é pessoa, é gente. Né? Posso gravar umas stories lá dando bom dia para os meus seguidores? Posso. Não precisa, tá? É meio, né, desnecessário, mas ok. O que marca precisa fazer? Marca precisa mostrar por que é que o seu produto ou serviço é superior ao dos concorrentes. Frase motivacional não faz isso. Copiar post de um outro perfil porque fulano falou isso, achei bonito, não faz isso. O que faz isso é conteúdo bem criado, de acordo com o que o consumidor quer. E aí a gente chega num ponto em que não importa se eu tenho
1.000 seguidores, 2.000, 2,6 milhões, o que importa é se todo o trabalho que eu tenho de criação de conteúdo me traz retorno financeiro. Isso é pensar no digital de forma estratégica. Isso é pensar em performance. Isso é pensar que eu vou criar uma estratégia de conteúdo para que as pessoas entendam que eu sei daquilo que eu estou falando, que eu sou responsável, que eu sou uma boa escolha para fazer a gestão daquele serviço. No fim das contas, a gente precisa lembrar disso aí. Que quando eu falo de mídias sociais, quando eu falo de marketing digital, eu não estou falando de 100 metros rasos. Estou falando de maratona. É 42 quilômetros. Eu não posso correr toda a minha energia nos primeiros 10, porque aí eu não chego até o fim. Eu tenho que planejar, não tenho que planejar? Eu tenho que treinar, não tenho que treinar? Senão eu não chego a lugar nenhum. Não tem... Esse é um slide bom de tirar foto, hein? Não tem fórmula mágica. Não tem método. Não tem, você vai investir 1.000 hoje e vai ter 1 milhão amanhã. Não tem. Se alguém disser para vocês, eu vou assumir as tuas redes sociais, em 1 mês, esses dias eu vi essa, em 1 mês eu aumento em 40% as tuas vendas. Mentira. Não tem como fazer. Talvez, se tu fizer um investimento, aí, sei lá, 3.000, 5.000 reais em campanha, ainda coloque algumas chamadas no jornal, no rádio, talvez até tu consiga. Duvido, de qualquer maneira. Fujam de qualquer solução simples quando a gente fala de digital. Que digital é bunda na cadeira e foco. Ontem ainda eu fazia uma análise de sites de concorrentes para uma cliente, e ela está muito chateada, ela iniciou o e-commerce há 2 anos, mais ou menos, e aí ela fica se questionando por que ela não tem tanto tráfego quanto os concorrentes. E aí eu fui analisar os sites dos concorrentes, usei 2 plataformas, na verdade, de análise, e aí o que eu descobri? Simples, muito simples e pequeno. Os concorrentes dela têm e-commerce há 8 anos, 5 anos, 6 anos. E aí eles têm uma história construída de blogs, de outros sites, de pessoas que já mencionaram eles em ambiente digital e que apontam para o domínio deles. Então, a linha que eu comprei para fazer isso aqui foi comprada na loja tal. Está lá o link, a pessoa clica. Esse movimento é insubstituível e ele só é construído com o tempo. Eu não tenho como atropelar. Eu não tenho como chegar para a minha cliente e dizer, vamos fazer uma fórmula mágica aí, um método, e aí a gente consegue alcançar. Não vai alcançar. Muito difícil. Então, se vocês tiverem assim uma coisa para guardar dessa nossa conversa hoje, é essa daqui. E essa mais no emocional, né? Porque no prático é isso aqui. O que a gente tem que fazer, então, na nossa maratona? Eu vou planejar o meu conteúdo, eu vou planejar a minha estratégia, eu vou criar esse conteúdo, eu vou publicá-lo. Então, criei um post de blog, coloco lá na minha página do Facebook, digo para as pessoas, clica aqui para ler, porque hoje eu estou ensinando quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem quando emitem nota fiscal. Não sei se isso existe. Mas, de qualquer forma... Muito bem, então tá. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que publiquei, aí eu vou precisar anunciar, porque eu preciso que esse meu conteúdo não fique só na minha bolha, não fique só nos meus seguidores. Então, eu preciso alcançar pessoas diferentes, e isso é só com campanha. E aí eu vou medir o resultado. Isso aqui é 15 dias ou 1 mês.
de trabalho. Para quem quer fazer o seu próprio conteúdo, façam uma vez por mês, que fica muito mais fácil, tá? Cria tudo, então vou criar 4 posts de blog, vou criar os posts de Facebook, os posts de Instagram, agenda tudo, deixa programado, depois só volta lá no fim para mensurar. Terminou o mês, terminou os 15 dias, repete. E repete, e repete, e planeja de novo, e cria de novo, e publica, e anuncia, e mensura. E a gente faz isso até que os resultados comecem a chegar. Muito bem, muito obrigada por terem me ouvido. Como eu falei, né, o Instagram é Petit Escola, a gente está no Facebook também, no Petit MS. Nosso site, petimidiasociais.com, o blog fica lá dentro. E, se alguém quiser entrar em contato comigo por e-mail, contato@petimidiasociais.com. Muito obrigada. Pessoal, agora é o momento de perguntas. Eu não sei se vocês baixaram o app da convenção e já encaminharam. Eu só vou aguardar o pessoal habilitar aqui, e aí nós já recebemos. Enquanto isso, onde está a moça que apoia aqui? Enquanto eu não recebo a habilitação aqui, eu ia pedir para passar o microfone para quem tivesse alguma pergunta e desejasse fazer agora. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer levantar a mão aí? Eu não tenho nada. Tá. Enquanto isso que nós não recebemos, eu já vou iniciar uma com a questão do orgânico. Tá. Tu conseguirias falar um pouquinho mais sobre o que é o orgânico? Por que eu preciso me preocupar com isso? Sim. Essa pergunta é muito boa. O que vem a ser o orgânico? Vocês já ouviram falar de algoritmo? Que as redes sociais são regidas, né, por algo meio místico, que é um algoritmo. O algoritmo é a programação de cada uma das plataformas. Dentro da programação de cada plataforma, existe um código que diz: se a pessoa fizer isso, responda com aquilo. Uma das coisas que esse algoritmo faz, então, ele é como se fosse a consciência, né, das plataformas. Uma das coisas que ele faz é justamente delimitar o alcance orgânico das publicações. Alcance orgânico é aquilo que acontece quando eu publico, e aí eu não anunciei, eu não fiz nada, não coloquei nenhum dinheiro. Essa minha publicação vai alcançar, então, de forma orgânica, não paga, as pessoas que seguem a minha página, seguem o meu perfil. Esse alcance orgânico, ele varia, né? Então, o que eu disse, a gente consegue chegar aí a mais de 50%, dependendo do caso, mas estima-se que ele seja, para Facebook, não maior que 10%. Os outros 90% a gente vai ter que pagar para alcançar. Então, como é que a gente faz para melhorar o alcance orgânico? Como é que eu faço para conseguir ter um alcance de 50%? Eu crio conteúdo que entregue alguma coisa de muito valor para quem segue o meu perfil. E aí eu consigo aumentar esse alcance. Perfeito. Ok, agora sim, tablet habilitado. Ao vivo é isso aí, né? É isso aí. Vamos lá. Qual a melhor forma de engajar o potencial cliente através das mídias? A forma de engajar o cliente através das mídias. O potencial cliente. O potencial cliente. Bem, primeira coisa depois dessa questão toda do conteúdo que a gente já comentou, é tu ter um caminho claro de comunicação. Então, como é que a pessoa vai falar comigo? Eu preciso deixar esse caminho muito claro. Então, é por e-mail? Tem que ter um botão lá de enviar e-mail.
É por mensagem na página de Facebook, eu tenho que deixar isso claro nas minhas publicações. De qualquer forma, o que eu tenho que me preocupar nesse momento é com a chamada para ação, que é a call to action. Então, eu tenho que dizer para a pessoa que está lendo o meu conteúdo o que eu espero que ela faça. Então, aquele exemplo que eu dei, né, dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao emitir uma nota fiscal. Tá, daí eu expliquei lá os erros e eu digo, você cometeu algum desses erros? Quer evitá-los no futuro? Telefone para nós. Envie uma mensagem. Entre em contato. É isso. Ok. Próxima pergunta, então. Tenho uma empresa que faz a gestão das minhas redes sociais. Trabalho terceirizado. Como sou leigo no assunto, não sei analisar o resultado que estou tendo com esse investimento, se está bom ou não. O que eu posso fazer para mensurar se estão fazendo um bom trabalho? Pega no pé da agência. Isso é uma coisa bem importante da gente saber, porque, às vezes, isso, obviamente, né, eu tenho certeza que acontece no mercado de vocês também. A gente tem as pessoas muito sérias e a gente tem as pessoas não tão sérias, né? Então, às vezes, pode acontecer, sim, de o dinheiro está indo pelo ralo, dele não está sendo bem usado. O que eu recomendo para quem tem uma agência ou tem um profissional cuidando das suas mídias sociais é, manda um e-mail agora e diz, oi, tudo bem? Então, vamos fazer uma reunião para alinhar as metas do próximo período? Pode ser do semestre, né, que a gente está começando agora. Vamos fazer uma reunião para alinhar as metas? Senta lá e diz, eu quero ter 3 novos clientes a cada 2 meses. Agência? Se vira. Consegue me entregar? A agência sempre vai dizer que sim, né? Se vira. Faz o teu trabalho. E aí, controlem essas métricas. Mas é bem importante, senta para conversar com a agência e deixa claro que tu quer chegar a algum lugar. Ok. Próxima. Temos um tempinho, Mariana, então Tá a gente bem, vai te sugando aqui. Aproveitamos. O que precisa ter um site de sucesso? Primeira coisa, ele tem que ser responsivo. Então, eu preciso conseguir acessar esse site tanto no computador, no desktop, quanto em dispositivo móvel. Então, ele tem que estar preparado para essas telas diferentes. Ele precisa ter uma clareza de quais são os serviços oferecidos pela empresa. Então, isso precisa ficar muito claro, de preferência com uma linguagem não muito técnica, né? Sempre partindo do princípio de que a pessoa que vai te contratar, justamente ela te contrata porque ela não sabe todas aquelas coisas técnicas, né? E chamadas claras para contato. Tem telefone, tem uma secretária, ou tu atende mesmo? Coloca lá. Tem WhatsApp, consegue fazer atendimento pelo WhatsApp? Coloca o número lá. É por e-mail? Deixa claro. Tem formulário de contato? Responde as pessoas que enviarem um formulário. É isso, basicamente. Ok. E quanto a serviços de contabilidade, Mariana? Na verdade, a pergunta ela foi no contexto todo o que precisa ter o site de sucesso e específico para o público contábil. Aí eu vou só emendar com mais uma pergunta, onde tem uma pessoa da plateia que pergunta se tu já fizestes algum trabalho para a empresa de contabilidade. E se fizestes, se tu poderia falar um pouquinho desse case. Tá. Não, eu já fiz jurídico, mas contábil não. Mas a gente tem o mesmo caminho também, né? O jurídico até é diferente, porque o jurídico a gente só procura quando tem algum problema, né? E o contábil é algo muito mais do dia a dia, especialmente de quem tem CNPJ. A questão é justamente essa, de, com uma linguagem simples e acessível, tornar claro quais são os serviços oferecidos, ter o contato muito simples. Gente, isso eu estou falando e estou repetindo, porque é das coisas mais comuns de acontecerem.
Tu entra num site, tu tá interessado, tu quer contratar aquele serviço, e aí tu preenche o formulário de contato e ele cai num limbo. E tu nunca vai receber resposta, né? Então é isso, assim, é deixar claro o que é que se faz e ter uma forma de contato muito clara e muito aberta com o consumidor. Tá. E se tu me permite completar, e inclusive, Pois não. por favor, fale se eu estou errado, a maior parte das empresas contábeis, todo mundo, ela tem seu departamento contábil, seu departamento fiscal e departamento trabalhista. Agora, do meu ponto de vista, e com base no que eu já estudei ao longo do tempo, isso não é a melhor forma ou a melhor item a ser descrito num site, pelo menos não na primeira página. Porque, para mim, querendo contratar o serviço, isso não diz absolutamente nada. Agora, no momento que eu delimito, assim, eu presto trabalho para empresas de marketing. Presto trabalho para MEI e empresas do Simples. Nicho de mercado. Isso. Em resumo, é isso, né? Nesse sentido que eu digo de tornar a linguagem mais simples, né? Então, se tu diz para mim, a gente faz fiscal, cara, não faço ideia do que seja, né? É uma linguagem técnica. É a mesma coisa de eu chegar aqui para vocês e dizer, gente, vamos fazer um inbound. Cri, né? A gente tem que evitar esses jargões e falar sempre da forma mais simples que eu puder. Tá. Então, avançando, Mariana, na tua opinião, os vídeos são a melhor forma de alcance aos usuários? Ou qual seria a melhor forma? Depende. Vídeo é uma forma boa de contato, mas, obviamente, vai depender da disposição pessoal que a gente tem para aparecer no vídeo. Tem pessoas que simplesmente não conseguem, é uma barreira, tu fica com vergonha, tu olha a câmera, aquilo dá um comichão. E, Mariana, e é como eu falei antes para ti, né? Não basta mais ser contador, tem que ser ator agora também. Isso, não precisa ser ator também. Então tá bom. Não, tá tudo bem. Então, assim, é uma boa forma se eu me sentir confortável com este formato. Sim, seria genial. Um canal de YouTube que me ensinasse, né, coisas simples do dia a dia é uma forma de construção de autoridade. Mas, se não há... Também vídeo acaba sendo caro, né, porque a gente precisa de um equipamento bom, enfim. Se não há a vontade, a disposição para fazer isso, a gente vai com texto mesmo. Ok. E não tem, é o que eu falei, não tem mistério. Não Também. tem nada. Avançando, depoimentos de clientes são importantes? Sim, muito importantes. Depoimentos de clientes são o que a gente chama de prova social. Prova social, eu vou dar um exemplo bem simples, que é o seguinte. Imaginem vocês que vocês querem ir a um restaurante. Aí indicaram para vocês lá o restaurante da Zezinha. Aí vocês entram na localização do restaurante da Zezinha no Instagram e vocês só veem posts do restaurante da Zezinha. Não tem nenhum post de nenhuma outra pessoa que foi lá jantar. O que tu vai pensar? Putz, as pessoas não vão lá. Ou a comida é tão ruim que ninguém publica, né? Então, quando as pessoas falam de mim, quando as pessoas falam da minha entrega, isso tem uma validade muito maior do que eu dizer que eu entrego. Perfeito. Muito importante. Perfeito. As postagens do Face podem ser as mesmas do Insta? E tem algum horário melhor para a postagem? Teoricamente, a gente sempre cria conteúdo exclusivo para cada plataforma. Porque as pessoas, quando acessam o Facebook ou o Instagram, elas têm uma expectativa diferente. Então, quando eu vou para o Instagram, eu espero imagens impactantes e aí que me entreguem algum conteúdo. No Facebook, eu estou muito mais aberta a comunicações mais técnicas, com link clicável, né? Então, tudo de uma forma um pouquinho mais quadrada, digamos assim. Então, o que a gente costuma fazer é adaptar um conteúdo
Então, vou pegar o exemplo de um post de blog. Criei um post de blog, compartilhei no Facebook. Isso é um conteúdo que eu criei. Em cima desse mesmo post de blog, eu posso criar uma sequência de stories para o Instagram. Eu posso criar um post de Instagram que aborde cada um dos pontos, e aí eu posso transformar um post de blog, bem escrito, em, sei lá, 2, 3 semanas de conteúdo. Sim. Então, a gente vai adaptando para conseguir, é o que a gente chama de reciclagem de conteúdo, né? Reutilização de conteúdo. Tá bem. E para finalizar, em nossa empresa estamos avaliando a possibilidade de contratar uma empresa para fazer a gestão das nossas mídias. Nessa hora, o que devemos avaliar na empresa antes da contratação? Bem importante não se deixar levar por preço. Isso é bem importante. Mas eu diria assim, verificar o que essa agência já fez, quem é que ela já atendeu. Se for possível entrar em contato com algum cliente que ela tenha lá no portfólio atual e perguntar, né, como é que está sendo o serviço, enfim, importante. E uma outra coisa é avaliar a formação dos profissionais que trabalham na equipe da agência. A agência que é formada, isso é relativamente comum, tem uma pessoa graduada e aí tem 10 estagiários, desconfiem. Né? A gente precisa ter pessoas com experiência, até porque a gente está falando de um mercado que é um mercado técnico, que é um mercado de serviço, que é um mercado de um serviço que eu contrato para algo muito importante para a minha empresa, que é manter, né, a minha parte ali contábil fiscal toda em dia, ou no caso da pessoa física, para eu não ter problemas com o leão. Né? Então, se eu parto desse princípio, eu preciso ter do outro lado também um parceiro que seja tão qualificado quanto eu. Okay. É isso. Okay. Era isso? É isso, então. Muito bem, muito obrigada. Agradeço, Mariana, realmente pelo compartilhamento de informações. Peço novamente palmas para a nossa palestrante.